Foi embaixo. Muito boa tarde a todos. É muito prazer que a gente retorna à Bertioga, retorna aos amigos. Talvez não haja nada mais importante na vida da gente do que reencontrar afetos. Basta ver uma rodoviária, um aeroporto, os grandes encontros que acontecem lá, e nas nossas vidas também, desencontros e reencontros. Assim como os desencontros são os nossos grandes problemas, os reencontros são as nossas grandes soluções, e é muito bom a gente estar se reencontrando com a casa, se reencontrando com o trabalho, se reencontrando com a cidade, se reencontrando com a gente mesmo. A parábola do filho pródigo é muito forte para dizer que a gente, pelos mais variados motivos, a gente foge da casa do pai. E a fuga da casa do pai, a mais simples, é essa daqui da terra, quando a gente tem desavença com os pais da terra, porque afinal de contas os pais da terra também erram, né? Assim como nós erramos. Mas quando a gente se desencontra do Pai do Céu, é um pouco mais complicado, porque Ele não erra, e aí o erro é de quem? O erro do desencontro com Deus é sempre nosso, mas sempre tem uma chance, nunca tem porta fechada, nunca é para sempre. A única coisa para sempre, a única coisa eterna nas nossas vidas é o amor, é o reencontro com o amor, é que as portas vão estar sempre abertas, a começar no coração de Deus. Mas é claro que a gente, por melhores que sejam as nossas casas, e é muito bom estar numa casa planejada, reformada, construída para acolher as pessoas, é claro que o lugar da gente ser religioso não é só no templo, não é verdade? É claro que não. Infelizmente, a prática religiosa das pessoas em todos os tempos tem feito essa contradição, porque aí as pessoas vêm para os templos muito educadas, muito corteses, um tom de voz muito ameno, todo mundo muito colega um do outro, só que quando sai daquele portão ali, é que começa a religião de verdade. Tem gente que vai para a academia de ginástica, faz o maior esforço, depois chega em casa, chega no prédio, só quer andar de elevador. Vai para o shopping, só quer andar de escada rolante, né? E às vezes isso acontece com a gente também, porque aqui também é academia de ginástica, só que a ginástica, o que a gente exercita aqui não é o corpo, o que a gente exercita aqui é o espírito. E se a gente sair daqui pensando que já cumpriu a obrigação, isso é muito antigo, gente. Quem não foi de outras religiões antes de vir para cá e errado, quem ainda hoje não frequenta outras religiões, e a gente não cobra carteirinha, né? Não tem ninguém cobrando carteirinha ali na frente para ver se frequência, se é há muito tempo espírita, porque o espiritismo não é uma doutrina de apego, de posse, de propriedade, nem faz proselitismo, nem chama as pessoas. A gente dá muito boas-vindas para que todos venham, mas não é propriedade. As pessoas não têm rock, não têm dono, né? Mas é muito interessante que a gente possa pensar que esse nosso exercício aqui deve servir para a religião da rua. Nós precisamos ser religiosos de rua. Porque senão, se a gente for um aqui e outro lá fora, a coisa já complicou muito. Jesus já criticava os religiosos do seu tempo. Ele fez um longo sermão contra os escribas e fariseus hipócritas, que colocavam para os outros uma moral e para si mesmo não queriam fazer. Tinham um comportamento dentro dos cultos, mas na rua eram outras pessoas. Ele chamava escribas e fariseus hipócritas, como sepulcros caiados, branquinhos por fora e por dentro cheios de podridão. Será que ainda hoje, 2000 anos depois, ainda existem religiosos que têm dois comportamentos?
não faz o que fala, ainda tem gente que tem um comportamento aqui e tem outro na rua. Os nossos filhos, os nossos parentes, quando a gente se destempera, espírita se destempera em casa também. A gente também perde o rumo de vez em quando, a gente também erra, não é? E quando a gente chuta o balde, uma colega aqui falou, sempre tem um parente para falar: ó, tu não é espírita? Não é verdade? Não tem problema ser cobrado, não, nós precisamos ser cobrados. A princípio, pela nossa própria consciência. A princípio, pela nossa própria consciência, porque chega de ser um aqui e outro lá fora. Nós precisamos da integralidade do ser. É fácil ser um só? Como é que Paulo ensinou a gente? Ele ensinou a gente para sermos todos sim, sim e não, não. Quando você é sim aqui, mais ou menos ali na calçada e não em casa, a coisa está complicada, vocês concordam? Fica difícil. Nós precisamos da integralidade do ser. Tenhamos as nossas crises, inclusive dentro do centro espírita. Tem problema de relação aqui dentro? Não. Vocês acham que aqui dentro tem fofoca? Vocês acham que aqui dentro tem ciúmes das pessoas? Nós somos seres humanos, gente. Todo lugar é assim. E é natural que seja. O problema é a gente querer esconder. O problema é a gente querer esconder, fazer cara de centro espírita. Meus irmãos, nós viemos aqui hoje celebrar a luz. Sim, nós viemos celebrar a luz a princípio dentro de nós mesmos, mas a luz da verdade, porque é a verdade que nos libertará, né? Hoje, particularmente, nós viemos falar dos problemas mais típicos da rua, porque apesar de nós sermos muito religiosos, nós temos muito problema na rua. E o problema básico do ser humano na rua é tentar resolver os seus problemas e ter pouco recurso. Vocês têm problema de ter pouco recurso que vocês querem fazer? Não é só dinheiro, não, viu? Falta geralmente tudo, não é? Você quer acolher uma pessoa a mais em casa, você não precisa acolher uma pessoa a mais em casa e não tem um quarto a mais e tem que ficar juntando. Você quer tira um mês que não tem dinheiro suficiente para comprar o que você queria no mercado, tem que gerenciar, tem que dar um jeitinho, tem que pôr mais água no feijão, mais água no desinfetante, começar a fazer um rolozinho. Eu sei que isso não acontece com você, mas tem gente que tem esse problema, sabe? É muito comum o problema da escassez. Nós temos uma abundância de problemas e uma escassez de recursos. É mais ou menos como final de ano, cheio de gente em casa, e você olha para a despensa, não tem muita coisa, e você precisa dar um jeito. Como é que a gente dá um jeito? Cada um tem o seu jeito para dar. Cada um resolve do seu jeito, mas no geral nós estamos sempre preocupados com a escassez das coisas. Nós não temos o que é suficiente por dois problemas. Um problema básico é que a gente tem um olho meio grande. Nós gostaríamos de ter muita coisa. Felicidade para a gente é ter bem mais. A gente gostaria, sempre precisa ter mais, ainda mais que a televisão fala pra gente, né? Se você tem um celular, a câmera dele tem uma baixa resolução, ou não tem um recurso, ou não tem outro, já chega alguém para mostrar o celular, porque a pessoa que não compra um celular novo, né? Precisa atender na frente de todo mundo, né? A pessoa, quando tem um carro novo, precisa mostrar. Nós estamos no momento da ostentação. Tudo que as pessoas fazem é preciso ostentar. Você vai num show agora, praticamente nenhum jovem que vai a show assiste show. Vocês sabiam disso? Ninguém mais assiste show, gente. Todo mundo assiste show assim, ó. Ninguém assiste mais diretamente. Isso não é só para show. É só para show? Você vai para um casamento.
Casamento geralmente tem 2 ou 3 fotógrafos e 3 ou 4 pessoas filmando. E você fica olhando as costas dos fotógrafos e as costas dos filmadores. Não é um espetáculo gostoso de ver? Porque o que está correndo lá na frente você não enxerga. Você só vê aquela barreira de pessoas que estão filmando, tirando foto e vendo tudo. Porque o que interessa para a gente hoje em dia não é a vivência das coisas. Nós estamos cheios de intermediário, nós queremos registrar, nós queremos guardar para a posteridade. Então nós queremos ostentar tudo. Tem jogador de futebol que gosta de ostentar? Sabe qual é a disputa entre eles agora? Quem tem o jato melhor, porque esse negócio de iate já passou. Carro então, nem se diga. Eles têm coleção de carros. É o futebol de ostentação. Que mais? Tem cantor, artista, que também faz arte de ostentação, que fica querendo mostrar o tempo todo. Mas o nosso assunto é: tem religião de ostentação? Tem religioso de ostentação? Até às vezes a gente vê na parte policial da televisão, você vê os bandidos com escrito nas costas dele Jesus, mas tão grande que parece que o J e o S vão cair das costas, porque eles são muito religiosos. Os bandidos são muito religiosos. Você sabia disso? Eles têm cruz no pescoço, eles têm cruz tatuada, Jesus tatuado, mensagens religiosas por todo o corpo, na esperança de fechar o corpo. Eles acham que se escrever bem grande Jesus nas costas, a bala não chega. Só porque ele acha. Fora que pensam a Deus, né, do trabalho deles. Pois é. Acredita-se muito, as pessoas têm uma religiosidade de conveniência. Nós, humanidade, eu não posso falar de ninguém aqui, mas nós, humanidade, temos uma religiosidade de conveniência. Como é que é a religião de conveniência? É aquele que a gente só para no Pai Nosso, a gente só canta, só reza assim: venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, e venha a nós o vosso reino. A gente só quer que seja atendido o que a gente quer. Então, o bandido que tem Jesus, que tem cruzinha no pescoço, ele só quer que o corpo dele esteja fechado, que a bala não chegue. Mas ele não se questiona se o que ele faz, se a atitude concreta dele está de acordo com o que Jesus pregou. Isso não tem importância. Ele quer apenas que o corpo dele fique fechado. Graças a Deus, nós não somos bandidos aqui, mas se você olhar bem cuidadosamente, você pode enxergar isso também na tua atitude, gente. Nós também gostamos de religião, mas a religião que hoje as pessoas comentam para avaliar uma boa religião é assim: não, essa é a boa religião que eu mudei para ela, já tenho um carro novo, já fui promovido no emprego, já tenho a prosperidade material. Às vezes não, às vezes a pessoa está com um problema mais sério, que é da doença. E ela acha que religião boa é aquela que tira a doença da pessoa. E essa casa faz um trabalho muito sério com a questão de saúde, não é verdade? Agora, isso quer dizer que aonde há um trabalho religioso sério no campo de saúde, tire todas as doenças? Tira todas as doenças? Algum centro espírita sério fala para as pessoas assim: esqueça a medicina, pare de tomar remédio? Claro que não. Mas as pessoas continuam achando que o centro deve limpar os seus problemas. Mas e se nós, só por acaso, tá? E se nós acreditarmos naquilo que está escrito no Evangelho? No Antigo Testamento fala assim: não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Jesus fala assim: todos os pelos da sua cabeça estão contados. Para mim é mais fácil, né? Se há uma razão para tudo que a gente passa, há uma razão para a doença também? Jesus conseguiu curar todas as pessoas que tiveram na frente dele? Vamos lá.
maior médium que já teve na história. Teve alguém maior que Jesus? Não. Ele curou todas as pessoas que passaram na frente dele? Um discípulo, bom, vou começar pelos irmãos dele. Segundo os evangelhos, os irmãos de Jesus não gostavam muito dele. Tentaram perturbar ele por várias vezes. E os discípulos? Aqueles que nós conhecemos como santos, é tudo santo, os discípulos, né? Um vendeu ele, outro negou 3 vezes. E não é só negar, não. É uma coisa assim, ó. Jesus olha no teu olho e fala assim: meu amigo, ainda essa noite. Isso aqui doeu. Imagina Jesus à tua frente, olhando no teu olho e falando: meu amigo, minha amiga, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes antes do amanhecer, antes de cantar o galo. Eu já trabalhei em Bertioga, eu sei que aqui ainda canta o galo também. Lá em São Vicente já não canta mais, infelizmente. Você já imaginou o que é isso? O melhor dos discípulos de Jesus recebeu esse recado do Mestre: ainda essa noite, antes de cantar o galo, você vai me negar 3 vezes. O que você responderia? Imagina. Ah, pode ser a Tânia, eu acho que mas eu, mestre, eu vou negar? De jeito nenhum. Isso não vai, o senhor deve ter errado aí, o senhor mandou um WhatsApp para a pessoa errada. E o que aconteceu? Jesus foi preso e Pedro, o melhor dos discípulos, acompanhou Jesus de longe. Está lá no Evangelho, de longe. E aí apareceu uma pessoa na frente dele. Eu te conheço, rapaz. Você não andava aí com esse tal de Jesus, não? Imagina, não, você está me confundindo. Olha bem, ó. Não sou eu. Aí, tá, a pessoa se afastou. Deu mais uma hora, deu mais um pouquinho de tempo. Outra pessoa: peraí, eu acho que eu te conheço. Não, imagina, você está me confundindo. Todo mundo tem barba aqui em Israel, né? Qualquer coisa assim. Na terceira vez que ele negou e cantou o galo. Agora você imagina o que é Pedro no momento que canta esse galo. Na hora que você faz. Deve ter subido um friozinho aqui na esquina. E o mestre estava na frente dele, cercado de pessoas que o estavam julgando, e ele imediatamente voltou a olhar para Pedro, olhou diretamente nele no olho. Conta os evangelhos sem julgamento, sem censura, mas um olhar de compreensão. Olhou para Pedro e falou assim: mas e os outros discípulos? Quantos dos outros discípulos ajudaram Jesus a carregar a cruz? Quantos testemunharam no julgamento? Não, esse homem é bom. Quantos? E esses são os santos. Então, se nós não nos preocuparmos com a nossa atitude no dia a dia, com a religiosidade da casa, da rua, com os atos mais comuns de transformação, a gente vai ter muito problema. Tem uma história contada pelos instrutores espirituais de Jesus com um discípulo que reclamava muito dos mandamentos, das orientações muito elevadas de Jesus. Mas escuta, mestre, o senhor está me dando algumas tarefas meio complicadas. Quer lembrar de algumas? Amai os vossos inimigos. O que você acha dessa? Bacana? Facilzinha? Então, esse discípulo ouviu Jesus pregar e falou assim: dá para amenizar um pouco? 10 vezes no cartão, facilitar o nosso lado, faz alguma coisa mais simples para a gente. E aí Jesus deixou e falou assim: a vida vai responder. E aí eles estavam caminhando, uma caminhada longa, Jesus na frente, andando firme, e o discípulo atrás, tentando acompanhar, e não conseguia, nem na vida mesmo, né? Nem no espírito. E aí de vez em quando ele tinha que parar: mestre, vamos parar, porque entrava pedrinha na sandália, pedrisco na sandália. Aí ele batia, limpava o pé, tirava a pedrinha no meio dos dedos e depois continuava campaneante atrás de Jesus.
Andou mais um pouquinho, mestre, vamos parar de novo, a mesma coisa. Fez isso umas 3 vezes. Quando chegaram no topo, ele falou assim: meu amigo, você percebeu que a estrada era longa, você percebeu que a subida era complicada, mas o que nos parou, o que nos atrapalhou, foram as pedrinhas do caminho. E assim é na vida espiritual também. Nós olhamos os santos, nós queremos fazer como os grandes mestres, mas o que pega para a gente, sabe o que é que pega no religioso? É a sogra, é a cunhada, é como gerenciar o dinheiro. Um casal, para gerenciar dinheiro, dá problema de vez em quando. O seu dinheiro, o meu dinheiro, como faz para isso, como faz para aquilo. Eu sei que casal espírita não tem esse tipo de problema. É no pequeno que se percebe a religiosidade da pessoa. A pessoa sai com seu cachorro na rua e não cata o cocô se não tiver ninguém olhando. Ele até leva um saquinho aqui assim. Mas se não tiver ninguém olhando, ele dá uma olhada para um lado, dá uma olhada para o outro, que nem a gente no sinal. Sabe o sinal de trânsito? Você está voltando de noite, a rua deserta. Você dá ou não dá uma olhadinha para ver se tem alguém andando? E passa ou não passa? Passa sim. Passa sim. Nós temos o hábito de, no pequeno, enquanto não tem ninguém olhando, é ali que se mostra se a pessoa interiorizou os valores ou não. Fila para merenda. Vocês lembram disso na escola? Tinha um intervalo, aquela fila, o pessoal com o pratinho na mão, uma canequinha, né? No meu tempo era uma canequinha de plástico bem grosso, e uma canequinha, né? Um plástico, um prato e outra canequinha, tudo, aquele bando de criança, tudo, né? Um atrás do outro, o inspetor de aluno olhando, e todo mundo mais ou menos quieto ali, né? Aí tocava o telefone para o inspetor de aluno. Moço, vem atender aqui. Ele saía para atender a fila, como é que ficava? Estiver na mesma escola que eu, né? Ser humano é assim. Enquanto tem alguém olhando, a gente é joinha. Quando ninguém está olhando, a gente se revela. Vocês nunca se perguntaram por que todas as religiões e todos os profetas previram tantos problemas na transição planetária? Vulcões, terremotos, maremotos. Por que será? Vocês nunca pensaram por quê? João previu isso, Jesus previu isso, todos os profetas previram grandes cataclismos na transição planetária. Sabe por quê? Porque quando tem um terremoto numa cidade, quando as câmeras não funcionam, quando não tem guarda olhando na esquina, quando não tem ninguém controlando, é que se revelam as verdadeiras pessoas. Lá no Rio de Janeiro, Teresópolis, teve uma enxurrada, uma chuva, muita gente ficou desabrigada. Deslizamento, muita gente ficou desabrigada. Sabe o que eles precisaram fazer? Precisaram recolher com um trator todos os escombros, porque tinha gente que estava indo até os escombros não para ajudar ninguém, para ver se tinha um dinheirinho, uma correntinha de ouro. Tinha gente que saía de casa com um torquês, que é um alicate, sabe para quê? Arrancar dente de ouro de defunto. E eles colocaram tudo no galpão e tiveram que colocar soldado do exército ali dentro com câmera escondida. Nem os soldados sabiam. Pois sabe o que aconteceu? As câmeras filmaram os soldados do exército vasculhando os escombros. É por isso que precisa Jesus, Deus, vai precisar cada vez mais tirar o controle social, tirar a ordem, tirar a lei. Aí você fala, puxa, mas no Brasil não tem terremoto. Será? Eu acho que vocês não estão no mesmo país que eu. Quem pensou nisso não está no mesmo país que eu. Porque o terremoto aqui existe, mas ele é diferente. Ele é diferente.
Ouvi dizer que tem um problema de corrupção no país. Vocês ouviram falar isso? Isso é delícia, todo cataclismo junto. É todo cataclismo junto. Acho que eu estou mal informado, vocês desculpem. Qual é o terremoto? Que efeito isso dá nas pessoas mal formadas? Que no geral somos todos nós. Se senador da República, se as pessoas mais importantes do país roubam, eu também vou. Se eu tiver uma chance, né? Eles roubam milhões, gente. Eu só estou roubando uns milharzinhos. Vem um fiscal de obra na sua casa, você não chama para um cafezinho, né? Não, né? Às vezes chama para um cafezinho, às vezes discute, ele começa a ver problema na sua obra. Você fala, e não tem um jeitinho para dar? Não tem uma maneira? Guarda de trânsito aqui na rodovia, vem para você. Você não chama ele para conversar, não é verdade? Lógico que chama. Por quê? Porque o nosso terremoto, ele é moral. E no terremoto moral, as pessoas se sentem autorizadas para fazer o que elas querem. Do mesmo jeito que em Teresópolis, durante o deslizamento, por não ter nada organizado, as pessoas também se sentiam autorizadas a fazer, a revelar quem elas verdadeiramente são. Porque durante um terremoto, durante uma crise, as pessoas ou saem de suas casas para ser abutres e tirar o que elas puderem, tirar a vantagem que elas puderem, ou saem de suas casas para ser herói. E no nosso terremoto político, quem está saindo das suas casas para propor um novo Brasil moral, as novas mudanças, a nova estrutura política que nós tanto precisamos? Quem é que está fazendo isso? Levanta a mão aí. Deveria. Vocês perceberam a gravidade do que eu estou falando? Sim. Nós todos estamos indignados, estamos ou não estamos? Quem é que está se reunindo para propor uma nova política para Bertioga, para a Baixada Santista, para o país? Quem está propondo isso? São os mesmos. Gente, eu não sou candidato a nada, viu? Preciso ficar comigo. Só que nós estamos num terremoto, numa tragédia moral, e a gente ou se corrompe também, dando a desculpa que está todo mundo se corrompendo, ou não faz nada. Quando o Brasil precisa de pessoas que construam alguma coisa, que ajudem a fazer uma política diferente. E a gente não está tendo capacidade de sair de casa para ser herói. Também não é abutre, tudo bem. Vamos ser novícios. Mas fica em casa, sem fazer nada. Qual é o sistema de fiscalização dos criadores de Bertioga que precisa ter na cidade? É possível isso? Não dava para pensar isso? Ai, Maurício, você está falando de política em centro espírita. Eu estou falando de política. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas perante a crise moral brasileira e falam assim, quando elas ouvem falar, vocês já ouviram falar num livro de Chico Xavier chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Já ouviram falar disso? Quem lê esse livro e vê o noticiário fala assim, como é que o Brasil vai ser referência moral do mundo? Como é? Alguém acredita que o Brasil vai ser referência moral do mundo? Está lá escrito. Está lá escrito. É fácil de resolver isso? É fácil de você assistir o noticiário e falar o Brasil vai ser referência do Evangelho em todo o mundo. É fácil da gente aceitar isso? Mas sabe o que está acontecendo no Brasil? Se eu for na sua casa hoje, e hoje for dia de faxina, vamos supor, eu vou na sua casa hoje é dia de faxina, eu vou encontrar uma casa bonita, bem arrumada, perfumada, toda bacana, não é isso? Dia de faxina. Não é assim que a casa de vocês fica dia de faxina, toda bem arrumada, toda bacana, tudo organizado? Depois da faxina é uma zona. Durante a faxina está na mala, mas depois, logo depois, a
Vocês entenderam o paralelo? O Brasil está uma bagunça? Está uma bagunça. Tem algum sentido o Brasil estar no meio dessa bagunça? Tem. Porque nós estamos nos preparando para uma semana para receber pessoas com as nossas casas antes de festa, antes de aniversário, antes de final de ano. Nós estamos preparados para ir, nos preparando para isso. E é por isso que o Brasil está essa bagunça. Só que só a bagunça não melhora nada. Precisa ter alguém faxinando. E a pergunta do momento é: quem está fazendo a faxina? Ah, tem aquele juiz do Paraná. Sei. Só ele. Só ele. Ninguém lembra que há não sei quantos anos atrás aqui nós estávamos tudo festejando porque saiu o Collor. Agora sim o Brasil está passado a limpo, nunca mais vai ter corrupção. Não é? Passa um pouquinho de tempo, é que nem pessoa que separa. A nossa categoria não está grande coisa, né? Aí a mulher separa e fala assim: agora mudei de marido, a vida mudou, seus problemas se acabaram-se. Aí ela arruma outro. Quantos maridos vai demorar para ela sofrer até ela perceber que está escolhendo errado? Quantos? Porque falar que o marido é o problema da vida dela é fácil. Agora, por que ela escolheu aquele traço? No caso, a minha mulher não veio hoje, mas serve para todo mundo. Nós precisamos acordar do nosso delírio de que o problema são os outros. Nós adoramos falar mal do Brasil. Você já viu como a gente gosta de falar mal do Brasil? Não, porque brasileiro. Aí alguém pergunta assim: escuta, qual é a tua nacionalidade? Que o brasileiro é um terror, segundo o que a gente ouve falar. Pois houve um momento do Evangelho em que Jesus trabalhou com a escassez. No caso, a escassez simbólica do pão, da comida. Mas também ele trabalhou o tempo todo com a escassez de recursos. Ele tinha muito recurso para fazer o que ele fez. Vocês em algum momento já pensaram o que acontece na tua vida em 3 anos? Muda muito a tua vida em 3 anos? Você consegue fazer uma grande mudança na tua vida em 3 anos? Às vezes sim, às vezes não. Você muda a história da tua família toda em 3 anos? Com a ajuda de Jesus, sim. Olha, meu. Se muda a cidade de Bertioga em 3 anos? Não. Estado de São Paulo. O Brasil. E a humanidade? Você muda em 3 anos? 3 anos foi o que Jesus precisou para mudar o mundo. 3 anos foi o que Jesus precisou para mudar o mundo. Antes dele é um, depois dele é outro. Ah, mas ele tinha muito dinheiro. Ah, mas ele tinha um exército de pessoas, ele tinha um poder, ele tinha um Estado na mão, ele tinha o maior império da terra contra ele. O maior império da terra de todos os tempos estava contra ele. E mesmo assim ele conseguiu, sem ter uma pedra onde encostar a cabeça, ele conseguiu fazer o trabalho dele. Mas nessa passagem em que, particularmente, Jesus, sem ter recurso nenhum, sem ter nem ter um microfone, sem ter celular, o celular no tempo de Jesus era muito ruim, tablet, a política de comunicação era terrível. E ele, mesmo assim, juntou mais de 5.000 pessoas à volta dele. E foi caminhando, e aquela, sabe, 5.000 pessoas. Você chega em casa e o cachorro fica atrás de você? 5.000 pessoas andando atrás de Jesus. Chega uma hora que o discípulo chega para ele e fala assim: mestre, dispensa o pessoal aí, porque está todo mundo morrendo de fome. Dispensa, porque olha, eles já estão há muitas horas aqui sem comer. E não dá. Nós estamos aqui num deserto, não tem shopping, não tem pizzaria, não tem delivery. Não tinha delivery naquele tempo. Sabe o que Jesus falou? Alimente-os vocês. Como?
5.000 pessoas. Daí ele falou assim: vê aí o que vocês têm. Aí eles levantaram, contaram, juntaram e encontraram 5 pães e 2 peixes. Não é bastante? 5 pães e 2 peixes, 5.000 pessoas, seus problemas acabaram-se. Está tudo bacana. Não dava. Mas aí ele falou assim: manda o pessoal se reunir de 50 em 50 aqui no gramado. Aqui no... Vai todo mundo sentar no chão de 50 em 50. Aí todo mundo olhou. Tá, sentar no chão de 50 em 50 vai melhorar o quê? Imagina, 5.000, você faz as contas rapidamente, quantos grupos tinha. E aí ele começou, Jesus pegou ali, os pães estavam com ele, pôs os discípulos todos, para cada um responsável por algum grupo, e começou. Um pedaço para você, um pedaço para você. Eles falaram: mas o que eu faço com isso? Ué, faz a mesma coisa que eu, né? Pega o pão e parte e passa para frente. Aí cada um começou, e foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo, e deu para todo mundo. 5.000 pessoas comeram, recolheram 12 cestos de pão, e todo mundo saiu satisfeito com 5 pães. Vocês lembram o início da nossa conversa? Da escassez de recursos que nós temos, da enormidade dos problemas que nós temos para enfrentar com poucos recursos? Mais do que isso, não tem. Como é que Jesus resolveu isso? A maioria das pessoas pensa em quê? Poderes mágicos. Jesus tinha poderes mágicos. A maioria das pessoas pensa isso. Era Jesus, ele punha a mão e os pãezinhos tudo reproduzidos. É isso? O que será que aconteceu? A maioria das pessoas respondem com milagre. Milagre é uma coisa que não tem explicação e acabou. Tem algumas coisas na matemática de Deus que são diferentes da matemática dos homens. Beto Guedes, uma música fantástica, ele descobriu uma parte disso. Ele falou assim: 1 mais 1 é sempre mais que 2. Não é bonito isso? Na matemática de Deus, 1 mais 1 é sempre mais que 2. E no momento de dividir, é igual a multiplicar. Como é que é isso, gente? A gente tem recursos, a gente tem possibilidades, e quanto mais a gente divide, mais multiplica. Quando uma mãe tem um filho e está grávida do segundo, começa a dar uma diferença no comportamento do primeiro? Ele começa a ficar com ciúme? Não é um problema para ela lidar? Às vezes é um problema sério. A criança regride, começa a fazer xixi na calça de novo, começa a chupar chupeta de novo. Sabe o que a mãe tem que fazer? Vocês sabem sim. O que a mãe e o pai têm que explicar para elas é que tem amor para todo mundo. Que pode vir uma nova criança que não vai faltar atenção para ela, porque o coração da mãe cabe sempre mais um. Vocês entenderam quando eu falei que divisão no espírito é multiplicação? Que quanto mais uma pessoa amar os seus filhos, quanto mais as pessoas amarem os seus vizinhos, quanto mais a gente amar as pessoas, mais a nossa vida vai multiplicar. E isso é milagre? Isso é uma coisa estranha que não acontece na vida da gente? Isso, se você quiser chamar de milagre, é um milagre do amor, mas é um milagre que alcança todos nós. Quem é teu irmão? Alguém vai falar: não, peraí, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 2, eu tenho 1. Quem é teu irmão? Jesus, o grande milagre de Jesus ainda permanece desconhecido. Quando Jesus chamou Deus de Pai, Ele fez um milagre. Ele modificou, Ele transformou a história da humanidade. Por quê? Porque se Deus é Pai, quem é meu irmão?
Pai Nosso. Dos argentinos também? Pai Nosso. Dos corintianos também? Pai Nosso. Da sogra também? Pai Nosso. Essa revolução dá para ser feita. Esse é o milagre de nós, onde nós vamos nos multiplicar. Quanto mais nós nos repartirmos em amor, em solidariedade, em caridade, mais nós vamos crescer, nos emancipar e nos multiplicar. Essa é a promessa de Jesus. Obrigado, gente.